Nós fizemos até a letra C, que deu raiz de 15 sobre... Raiz de 15 de 32 sobre 27. A letra C. Aí eu pergunto, vocês continuaram fazendo, hein? Vocês já chegaram nesse assunto? Bora. A página, ela é da página... Aqui, página 64, eu deixei, foram exercícios que eu comecei a fazer sobre radiciação. Aí eu resolvi a primeira questão, a segunda, a terceira e a quarta, eu fiz até a C. Como são 10 questões, eu vou fazer, a aula de hoje vai ser resolver esses, aí vai ficar os exercícios de reforço para vocês fazerem, tá bom? Certo? Então, vou fazer até a 10ª e os exercícios de reforços vocês ficam. Bom, então, deixa eu abrir aqui. Deixa eu copiar aqui. Faltou a D da quarta. Deixa eu... D da quarta. Eu vou parar de compartilhar a página. Vou compartilhar a página que a gente vai resolver, tá? Aqui. Continuação. Todo mundo está vendo, né? Então, aqui, continuação de radiciação. Radiciação, continuação. Página 64. Por que me preocupo em resolver essas questões com vocês? Porque quando a gente começar a trabalhar fatoração, vai existir certas operações dentro de fatoração, de produtos notáveis, que a gente vai precisar de radiciação, tá bom? Bora resolver a letra D aqui. Ele diz raiz cúbica de 2 sobre raiz quarta de 3. Eu posso pegar e colocar assim, olha, raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica da raiz quarta de 3. Posso fazer isso? Posso fazer isso? Está dando de enxergar legal? Pode fazer. Eu estou usando aqui a propriedade que eu estou colocando a raiz tanto para o numerador como para o denominador. Então, aqui vai ficar raiz cúbica de 2, raiz 12 de 3. Certo? Agora eu vou perguntar o seguinte. Eu vou ter que multiplicar e dividir por que raiz para sumir esse denominador com radical. Qual vai ser a raiz que eu vou ter que multiplicar
assumir esse radical. Reparem que aqui o 3 está elevado a 1. Então, para eu poder sumir com esse radical, eu vou multiplicar por raiz 12 de 3 elevado a 11, raiz 12 de 3 elevado a 11. Por quê, Cláudia? Porque tu vais ver o seguinte, vai ficar raiz cúbica de 2, que multiplica raiz 12 de 3 elevado a 11, sobre raiz cúbica, raiz 12 de 3 elevado a 12. Porque 11 e 1, 12. Deu para entender o que foi feito? Deu para entender o que foi feito? Sim, professor. Aqui vai ficar raiz professora, cúbica licença aí. Eu só não entendi de onde saiu o 11. 11, porque bem aqui não tem 12 no radical. Eu vou colocar aqui uma regra que a gente tem que ter, olha. Se aqui é M, raiz de A elevado a P, vezes M, raiz de A elevado a Q, tu vais poder colocar raiz de A elevado a M, raiz M, quando P mais Q for igual a M. O que é que eu quero chegar? Eu não quero chegar em 12. Não quero chegar em 12. Não tem que ficar raiz de 12, raiz com índice 12, de 3 elevado a 12, para eu poder cortar. Para eu poder eliminar, fazer o corte aqui, olha. Só dá o 3 aqui, só sobrar o 3. Não tem que fazer isso? Mas para eu fazer isso, eu tenho que multiplicar. Sim. Eu tenho que multiplicar por raiz de 11, porque eu tenho 1 aqui, 1 e 11, 12. Então, é o que eu usei aqui, olha. P mais Q tem que dar M, que é o índice da raiz. Então, isso aqui eu posso fazer. Por exemplo, se eu tivesse assim, olha, 1 sobre raiz quinta, raiz cúbica de 2, eu teria que multiplicar por quanto aqui? Por quanto eu teria que multiplicar? Hein? Por quanto eu teria que multiplicar para poder tirar esse denominador, o radicando? Eu teria que multiplicar por raiz cúbica de 2 ao quadrado. E dividir por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Por quê? Porque ficaria raiz cúbica de 2 ao quadrado. E aqui ficaria raiz cúbica de 2 ao cubo. Porque 2 com mais 1, 3. Então, sempre eu completo a potência, para ficar o mesmo valor do índice. A soma dessas potências tem que ser o mesmo índice. Entenderam? Entenderam? Eu estou tentando entender. Isso aí está meio complicado para mim. Ainda não, professora. Está muito complicado, porque aí até onde foi o
raiz de 2, aí quer dizer 12 raiz de 3, aí tudo bem, colocou 1. Aí depois de onde veio esse 11? Por qual Daqui, número a senhora multiplicou, assim, no caso que eu queria saber? bora apagar. Bora apagar e fazer com calma. O que eu quero quando eu tenho que racionalizar? O que eu tenho que fazer para racionalizar? Tira a raiz quadrada do denominador. Do denominador. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a raiz quadrada do denominador. Então, para isso, eu tenho que usar propriedades. Tá? Então, a primeira coisa, além dessa raiz quarta de 3 no denominador, ele ainda tem uma raiz fora. Então, a primeira coisa, eu vou colocar essa raiz para cada termo da fração. Posso fazer isso? Posso, por quê? Porque eu estou usando essa regra aqui, ó. Raiz n de A sobre B. Isso aqui é raiz n de A sobre raiz n de B. Tá? Então, eu estou usando essa regra. Dúvida até aí? Agora me respondem. Até aí não. Até aí não, professora. Quando eu perguntar, eu quero que vocês falem por quê, porque eu vou estar na outra tela. Eu não estou olhando aqui o chat, tá? Não estou olhando. E se eu ligar o celular, fica um barulho. Não dá para ficar acompanhando os dois. Tá. O que eu posso fazer ainda aqui? Antes dessa multiplicação, eu posso fazer o seguinte. Tem duas raízes aqui no denominador. Então, vai ficar raiz cúbica de 2. E aqui, raiz 12 de 3. O que é que eu usei, Cláudia? Estou usando o seguinte. A raiz n de A e uma raiz aqui fora, m, isso aqui vai ser a raiz de A com índice m vezes n. Tá bom? Reparem que tudo que eu vou fazendo passo a passo, eu tenho que ter essas propriedades aqui, que foi visto durante a aula. Agora eu quero multiplicar, porque eu quero tirar essa raiz daqui do denominador. Então, eu vou pensar o seguinte, eu tenho que ter uma raiz de 12, e vou ter também que ter uma raiz com índice 12 aqui. Stephanie. Tá? Tá. Tá Agora, bom. que valor tem que ser aqui? Que valor tem que estar... Eu quero gato, rato. Vou te dizer... a Elaine, eu vou fazer a Elaine ficar muda. Eu tenho esse poder. Ficou muda. Tá? Estava mais barulho de fora do que da matemática. Então, presta atenção. Quem está em cima do 3? Quem é a potência do 3? Cláudia, não aparece. Então, é porque aqui é 1. E aí, aqui, para completar e dar 12, porque o resultado nosso, isso aqui é visão além do alcance.
Tu tens que chegar aqui em raiz 12 de 3 elevado a 12. Por quê? Porque quando tu chegar nesse resultado, tu vais cortar 12 com 12, corta, e fica só o 3. Então, tu vais ter isso aqui no final, olha. E para ter isso, é porque bem aqui tem que ter um 11. Porque, olha, 1, o 11, 12. Então, aqui também tem que ter um 11. Entenderam agora? Hein? Bora, respondem. Entendi, professora. Tá ok agora. Bora ver um outro exemplo. Bora botar assim, 1 sobre raiz sétima de 2 à terceira. Por que eu vou ter que multiplicar e dividir? Bora fazer. Como ele tem que chegar aqui? Ele tem que chegar a raiz sétima de 2 à sétima. Para eu poder cortar 7 e 7, o resultado dá 2 aqui. Para isso aqui acontecer, eu vou ter que multiplicar por raiz sétima de 2 elevado à quarta. Porque, olha, 3 e 4, 7. Mas aí eu tenho que pegar e também botar aqui no denominador, numerador. Entenderam? Bora, respondem. Entenderam? Eu ainda não. Enrolei de novo, professora. Enrolou de novo? Por quê? Entendi, foi a mesma coisa que aconteceu na primeira A questão. mesma coisa aconteceu, olha, se eu pegar 3 mais 4, não tem que dar 7? Por isso que aqui ficou um 4. A senhora somou os expoentes das raízes, foi isso? Sim, sim. 3 3 e e 4? 2, Sim? 4, 7. A mesma coisa eu fiz aqui, ó. 1 e 11, 12. Entendeu? Porque isso aqui... Reparem uma coisa. Reparem uma coisa que vai acontecer. Ah, Cláudia, a gente só soma assim. É porque, olha aqui, vai ficar 1 sobre 12 mais 11 sobre 12. O resultado não vai ter que cortar 12 com 12? Então, olha aqui, ó. Isso aqui é 12 sobre 12. Porque some, porque vai dar 1. Então, esses valores aqui, eles são somados. 1 e 2. Foi a regra que eu coloquei aqui, ó. Quando P mais Q for igual a M, eu posso substituir por M aqui. Raiz M de M, que vai dar A. Vou botar mais um exemplo aqui para a gente ver. Vocês estão pecando, eu vou te dizer por quê. Vou botar 2 sobre raiz oitava de 3 a quinta. Não sei por que vocês estão pecando nesse assunto. Porque vocês não estão olhando as propriedades. Vocês têm que saber todas as propriedades, entendeu? Por que eu vou multiplicar aqui? Bora ver. Eu vou multiplicar por um número que é raiz oitava de 3, aí eu tenho que saber quem é a potência. Calma que eu vou ver. Raiz oitava de 3. O resultado vai ter que ficar raiz oitava de 3 a oitava. Toda vez o índice igual a potência. Se eu já tenho 5, quem vai ser a potência do 3 aqui? 3. O 3. Então, é 3 aqui, 3 aqui. Por quê? Porque 5 mais 3, 8. Aí eu corto aqui, ó. O resultado vai dar 3. Sumiu o radical do denominador. Entenderam? Entendi. Agora sim.
Agora sim. Não mudou nadinha, Madalena. Madalena que falou agora sim? Foi, eu não estava conseguindo acompanhar o raciocínio, agora eu já acompanhei. Não mudou nadinha a minha explicação. Eu só repeti 3 vezes a mesma coisa. Tá? Tem que estudar. Tá? Tem que pegar. Pega aquele livrinho que ali tem tudo. Pensa no livro bom para aprender isso por osmose, porque o cara resolve tanta questão que ele fica já com aquilo na mente. Então, olha só, continuando aqui. Vou apagar aqui, que foi só um exemplo que eu coloquei. Então, aqui vai ficar, já resolvi, aqui vai ficar raiz cúbica de 2, raiz 12 de 3 elevado a 11. Reparem como está, olha, raiz cúbica de 2, que multiplica raiz 12 de 3 elevado a 11. Sobre 3. Só que eu tenho o seguinte, ainda não está da forma mais simples. O que eu posso fazer aqui? Será que eu posso juntar o 2 e o 3 elevado a 11 e multiplicar as duas potências? Hein? Não posso. Eu vou colocar aqui um sinal de que eu vou fazer isso aqui separado. Só para a gente verificar que raiz cúbica de 2 vezes raiz 12 de 3 elevado a 11, ele não pode juntar numa raiz só, porque eu só junto quando o índice é igual. Então, como eu faço para esse índice ficar igual? Eu vou pegar e multiplicar por 4 aqui e elevar 4 aqui. Posso fazer isso? Hã? Posso por causa desta regra aqui, olha. Pode. Raiz n de A elevado a P, isso aqui é, não vou nem botar A elevado a P, raiz m de A elevado a n. Isso aqui vai ser n vezes P a n vezes P. O que foi que eu fiz aqui? Eu multipliquei por 4 o índice. Vou apagar aqui para te mostrar o que eu vou fazer. No lugar dessa raiz, eu vou fazer assim, ó, 3 vezes 4 e 1 vezes 4. Vezes 12, 3 elevado a 11. Agora eu tenho raiz 12 de 2 elevado a quarta, vezes raiz 12 de 3 elevado a 11. O que eu posso fazer com isso aqui? O que eu posso fazer com essas duas raízes com índice igual? Hein?
Juntar só numa raiz. Juntar em uma raiz só. Perfeito. Olha. Isso aqui vai ser raiz 12 de 2 à quarta vezes 3 elevado a 11. Eu volto para cá, olha. Então, isso daqui é igual. Então, vai ficar raiz 12. Peraí que tem. Raiz 12 de 2 à quarta vezes 3 elevado a 11 sobre 3. Tá? Uma questão dessa, a gente tem que estar o tempo todo observando o seguinte. Isso aqui seria uma resposta? Já seria uma resposta. Tá? Só que lá no enunciado, lá na regra dele, das respostas que ele tem, olha o que ele faz. Espera aí, deixa eu só... Ele não corta esse 12 aqui com esse 12. Ele vai deixar sempre assim, ó, raiz 12 de 12. Só pela resposta dele, ó, 12 de 12. Aí aqui vai ficar raiz de 12. Aqui, 2 à quarta. Que eu acho errado, porque se a gente está falando em racionalização, né? E aqui vai ficar raiz 12 de 3. Por quê? Porque ele fez 12 menos 11. Então, dá 1 aqui. Então, a resposta aqui vai ficar raiz 12 de 2 à quarta sobre raiz 12 de 3. Então, ele junta numa raiz só 12 de 2 à quarta sobre 3. Então, isso aqui vai ficar raiz 12 de 16 sobre 3. Tudo porque ele quer que fique num único radical. E ficou num único radical. Aqui eu teria ainda 3 radicais, 2 radicais aqui, entendeu? Mas se eu parasse aqui já, nesse valor, já estava bem adiantado, mas ele quer essa resposta final. Tá? Então, aqui ele tinha que voltar com a raiz 12 de 3 elevado a 12 só para fazer 12 menos 11, 12 menos 11, 1, né? Aí ficaria raiz 12 de 3, novamente. Tá? Se não quisesse fazer uma conta muito grande para essa questão, eu aconselharia fazer o seguinte. Ou, como ele não está pedindo que suma com radical, tá? Não é sumir com radical, dava para fazer assim, ó. Então, tens raiz cúbica de 2 sobre raiz quarta de 3. Então, fica raiz cúbica de 2, igual como a gente fez. Raiz cúbica
da raiz quarta de 3. Isso aqui é raiz cúbica de 2 sobre raiz 12 de 3. E como ele quer que chegue ao mesmo radical, eu observo que o radical maior é o 12. Então, eu vou pegar aqui e fazer 3 vezes 4, 2 elevado a 1 vezes 4, sobre raiz cúbica, raiz 12 de 3. Aí aqui vai ficar raiz 12 de 2 à quarta, sobre raiz 12 de 3. Aí eu cheguei na mesma raiz para os dois. Fica 2 à quarta sobre 3. Isso aqui é raiz 12 de 16 sobre 3. Está aqui. Mesma resposta também. Eu não mexi com... Eu fui olhar qual era o maior radical. O maior radical é o 3 aqui, ó. Então, eu tenho que levar esse... É o 12. Então, eu tenho que levar esse 3 da raiz cúbica para 12. Multiplicando por 4 e por 4. Então, na hora, vocês escolhem qual dos dois é melhor. Professora, sem condições de me concentrar, estou com Covid, muita tosse. Tá tudo bem, filho. Depois é só olhar, a filmagem que eu vou gravar e vou baixar logo. Não vou deixar para muito tempo, não. Alguma dúvida aí? Olá, tem alguém aí? Professora, boa noite. Tem uma aula com muita dificuldade para entrar na aula. Oi? Tem um Que colega já- lá no grupo. Tem um colega lá no grupo com muita dificuldade para entrar na sala. Então, pede para ele entrar agora, porque às vezes eu estou explicando e eu não venho aqui na outra página para dar acesso. Ele falou Mas que está peça dando pra ele. erro. Ele falou que está dando erro quando ele tenta entrar. Diz para ele ir pelo índice, não. Deixa eu... Estou fazendo um esforço. Tá. Tenta entrar novamente. Tá? Então, foi aí 2 formas de resolver a mesma questão. Questão 5 agora. Questão 5. Vai cortar para a gente... Dados 2 números, raiz cúbica de 3 e raiz quarta de 4. Quem é o maior? Eu quero a ajuda de vocês. O que vocês acham que eu devo fazer para ver quem é o maior? Hein? Como eu posso ver quem é o maior quando eu tenho dois radicando
com índices diferentes. O que, que eu devo fazer para ver maior? Maior ou menor? Hein? Bora? Vocês estão me escutando? Só digam assim, estou escutando, Cláudia, só não sei responder. É isso mesmo. Estamos na escuta, professor. Tá bom, pelo menos tem que dizer que está escutando. Ainda está digerindo aqui, assimilando. Deixa eu dizer o seguinte. Eu vou botar um exemplo para ver se vai dar uma luz para vocês. Tá? Se eu tivesse aqui o 2 e o 3, quem é maior? O 3. O 3, então maior para cá, voltado para o 3. Se eu extrair uma raiz quadrada aqui e uma raiz quadrada aqui, quem é maior? Continua sendo o 3. Tu sabes por quê? Porque eu extraí a mesma operação que eu fiz para um lado, eu fiz para o outro. Então, o 2 é menor que o 3. Tá? 2 é menor que 3. Se eu extrair a raiz dele, continua menor. Se eu dividir por 3, será que ele continua menor? Continua, porque eu dividi por 3 dos dois lados. Se eu pegar e elevar ao quadrado, será que continua maior? Continua, porque o que eu fiz para os dois lados a mesma operação. Tá certo? Entendido até aí? Sim. A igualdade, ela vai... A inequação, que é maior, menor, ela vai seguir igual para ambos, porque os dois lados estão com a mesma operação. Agora, a minha pergunta é o seguinte. Só que aqui, Cláudia, eu tenho raiz cúbica de 3 e raiz cúbica de 4. Eu não posso fazer nada aqui, porque eles não estão com o mesmo índice. Se eles estivessem com o mesmo índice, aí eu teria como resolver. Concordam? Se tivesse raiz quinta de 3 e raiz quinta de 4, aí eu saberia que o 4 é maior que 3, então, quando eu fizer a raiz quinta de todos os dois, o 4 vai continuar. Entenderam? Então, aqui, eu tenho que conseguir colocar no mesmo índice. O que é que eu vou fazer? Para essa primeira, qual é o índice que eu tenho que ter? O MMC entre 3 e 4. Isso aqui é 12. Então, eu tenho que transformar isso aqui para 12, para os dois lados. Então, vai ficar 3 vezes 4. 1 vezes 4. E desse lado, 4 vezes 3. 4, 1 vezes 3. Aqui vai ficar raiz 12 de 3 à quarta. E aqui, raiz 12 de 4 à terceira. Raiz 12, 3 à quarta, vai dar 81.
4 a terceira, dá 64. Como eles estão com o mesmo índice, olha, o mesmo índice aqui. Quem é maior? 81. Esquece os índices. Quem é maior? O 81 ou o 64? 81. 81. É maior que 64? Então, a raiz 12 de 81 é maior que a raiz 12 de 64. Logo, a raiz 12 de 81 não é a raiz cúbica de 3? Então, ela é maior. E a raiz 12 de 64 não é a raiz quarta de 4? Então, está aqui. Chegamos à conclusão que a raiz cúbica de 3 é maior que a raiz quarta de 4. Entenderam? Tudo isso é propriedade. É propriedade. Eu não podia sair daí fazendo outra coisa. Era trabalhar propriedade. Como? Botando os dois radicais em o mesmo índice, que seria o 12. Ah, Cláudio, por que o 12? Porque é o MMC entre 3 e 4. Tá? Professora, se fosse igual o 3 e 3 ou 4 e 4? Raiz Sim. cúbica de 3 e raiz cúbica de 4, né? Não. Se fosse igual, aí não tinha que pensar MMC, né? Deixa eu ver aqui. Se tu tivesse assim, raiz cúbica de 3 e raiz cúbica de raiz quarta de 3. É isso? Isso. Isso. Então, bora pensar lá do início. O que é maior? Bora pensar o seguinte. É 2 ao quadrado ou 2 elevado a 1? Esse 2 ao quadrado. Isso aqui é maior que 2 elevado a 0. Isso aqui é maior que 2 elevado a meio. Porque isso aqui é 1 sobre... Isso aqui, 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a meio, né? É fração. Então, aqui, eu posso pensar o seguinte. Isso aqui é 3 elevado a 1 terço. Isso aqui é 3 elevado a 1 quarto. Então, eu tenho o mesmo valor aqui, ó. Então, eu vou trabalhar nos expoentes. Como aqui o 3 é maior que 0, né? Ele é um número entre 0, ele é maior que 1 até, né? Nem que 0. Ele é maior que 1. Então, as potências 1 terço é maior que 1 quarto. Eu dividi 1 em 3 partes, vai dar maior que eu dividir 1 em 4 partes. Então, isso vale também para cá. Então, 3 elevado a 1 terço é maior que 3 elevado a 1 quarto. Mas isso por quê? Porque a base é maior que 1. Se fosse uma fração... Deixa eu só dar permissão para alguém entrar. Se fosse uma fração, por exemplo, se eu tivesse assim, 1 terço, raiz cúbica de 1 terço e raiz quarta
de 1/3. Mesma história, né? Ficaria 1/3 elevado a 1/3 e 1/3 elevado a 1/4. Mas como 1/3 está entre 0 e 1, então o sinal que fica os expoentes, ele vai ser contrário. Olha, 1/3, se eu botar aqui, eu vou tirar esse 1/3 para não confundir. 1/2, 1/2, 1/2. 1/2 e 1/2. Como 1/2 está entre 0 e 1, 1/2 está entre 0 e 1, os expoentes são maiores assim, só que esse sinal eu não vou usar, eu vou usar o contrário aqui. É o contrário. Tá? A gente vai ver isso com mais atenção quando a gente for estudar exponencial. Porque exponencial é uma parte que tu vais ver. Quando a gente estuda inequação exponencial, ela vai ver... inequação exponencial, ela vai ver quando a base está entre o número 0 e 1, o expoente trabalha de uma outra forma. Quando a base é maior que 1, o mesmo sinal do expoente vai se dar base. A gente vai ver com calma isso. Por enquanto, a gente tem que gravar essas propriedades de potência. Tá? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Vou acreditar que não, tá? Ninguém falou nada. Questão 6. Vou fazer bem aqui. Questão 6. Na questão 6, ele diz o seguinte: escreva cada potência na forma de radicando. Então, eu tenho o seguinte. Vou lembrar aqui a propriedade. Quando eu tenho A elevado raiz M de A elevado a N, isso aqui é A N sobre M. Eu estou fazendo a volta dessa questão. Tá? Ele me dá uma fração, um radical, uma potência fracionária, então eu tenho que voltar ela como raiz. Tá? Então, a letra A, 3 elevado a 1/4, isso aqui é raiz quarta de 3 à terceira. Raiz quarta, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Certo? Raiz quarta de 27. Dúvidas até aí? Não, professor. B. 3 elevado a 1/7. Isso aqui vai ser raiz sétima de 3 elevado a 1. E a gente sabe que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, raiz sétima de 3. Bem simples, né? 5 elevado a meio. Isso aqui é raiz cúbica, raiz quadrada de 5 elevado a 1. E a gente sabe o seguinte, que quando a raiz for índice 2, não precisa colocar. E quando 5 elevado a 1, dá o próprio 5. E a letra D,
2 elevado a menos 2/3. Antes de eu distribuir isso aqui, eu posso fazer assim, ó, raiz cúbica de 2 elevado a menos 2. E aí a gente tem a regra seguinte, buscar uma probabilidade, que A elevado a menos N é 1 sobre A elevado a N. Eu acho assim, formidável a cabeça do ser humano. Podem falar aí que matemática é a disciplina do diabo, quando não gosta, né? O pessoal fala tudo. Mas eu acho muito interessante assim, a minha mente. Quanto de fórmula eu tenho na cabeça? 2 ao quadrado, 4. Não é interessante? Eu falo sempre assim, que o que a gente aprende mesmo, a gente não esquece, para nunca. Nunca, nunca, nunca. Se aprendeu, a gente não esquece. Tá? Dúvidas até aí? Agora não. Agora não. Já até conheço. É a Madalena falando. Não tem dúvida nenhuma. Né, Madalena? Quando diz assim, agora não. É eu mesmo. Eu só tenho uma dúvida. Quem foi que inventou esses cálculos tudinho? É o fera, né não? É lindo. É muito lindo. Quando o meu primo estudava engenharia, eu achava assim tão interessante ele sentar e resolver aquele monte de cálculo. O que mais me chamava a atenção dentro da matemática era aquele excesso de cálculo. O excesso de cálculo, assim, muita conta, sabe? Isso me deixava feliz. Então, aí eu digo, então, quando eu estudar matemática, também vou gostar de muita conta. Mesmo que o aluno, às vezes, não entende tudo, mas é algo formidável. Tu pegar uma questão, tu abrir ela todinha, ter tanto cálculo e no final dá 0, no final dá 1. É interessante demais. Bora ver essa questão. Já? Pauline, ia falar alguma coisa, Paulo? Já sim, professor, tem que exercitar, né, professor? Porque só Bastante, olhando assim bastante, meu filho. não adianta. Tudo que eu estou fazendo aqui, vocês têm que estar sentando e refazendo, entendeu? Refazendo mesmo. Aquela pergunta que eu perguntei de tarde, logo no. Sim. Até agora já fiz quase um caderno inteirinho e ainda não acertei, professor. Mesmo a senhora falando. No finalzinho, tu me lembra. Eu sei que é aquela que eu disse, resolve o parênteses, transforma o número misto em fração. Isso. No final, tu me diz qual é a página que eu faço para você. Tá? Tudo bem, professor. Só para você poder dormir direito. Vamos fazer? O valor dessa expressão aí. Toma. 9 elevado a 3 sobre 2, menos 27 elevado a 2 sobre 3, tudo isso elevado a meio. Isso aqui, ele é 9 elevado a 3 sobre 2. Não, desculpa, gente. Eu me enganei pensando que era um negativo ali. Isso aqui é raiz de 9
elevado a 3 sobre 2, fazendo bem devagar, 27 elevado a 2 sobre 3. O que eu fiz? Mexi na primeira raiz, não foi? A potência era meio, eu já retirei colocando essa raiz aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer com as raízes de dentro. Raiz quadrada de 9 à terceira. Raiz cúbica de 27 ao quadrado. Tudo isso nessa raiz. Certo? Então, vou fazer o seguinte, da raiz quadrada de 9, porque eu sei que é uma raiz exata, elevado à terceira, menos raiz cúbica de 27. Coloquei o 2 lá fora, por quê? Porque eu sei que o 27 tem raiz cúbica exata. Raiz. Olha aqui, ó, 9 não dá 3 aqui. Então vai ficar 3 ao cubo menos. Raiz cúbica de 27 dá 3 ao quadrado. Isso aqui é raiz de 27 menos 9. Isso aqui é igual a raiz de 18. E raiz de 18 é raiz de 2 vezes 9. Então, isso daqui vai ficar raiz de 9 vezes raiz de 2. Raiz de 9 é 3, raiz de 2. Alguma dúvida? Uma questão boa, né? Porque olha assim, pensa que é um valor imenso de feio. Dúvidas? Não, senhora. Só dívidas. Ah, dívidas até tu passar no vestibular, passar no vestibular não, passar no concurso público e começar a ganhar dinheiro. Professora, eu estou com uma dúvida aqui. Diga. Na questão da raiz quadrada de 3 ao cubo menos 3 ao quadrado, não daria para tirar a raiz toda já, por ser 3 ao quadrado e tá na raiz já, cortar 2 lá em cima? Como é a raiz? Tá lá, é nessa mesma questão, só que tá lá 3 ao cubo menos 3 ao quadrado. Eu não poderia já simplificá-la, ser 3 ao cubo menos 3, tipo... E daria 3. Tu tens que resolver assim. Porque Mas eu poderia fazer... Mas eu poderia ou teria que fazer o cálculo para... Não, o que poderia ser feito aqui, poderia ser feito assim, ó. Mas eu acho que é mais difícil. Raiz cúbica, raiz quadrada. Isso aqui poderia ser feito assim, ó. Isso aqui ficaria coloca em evidência, aí fica 3 menos 1.
Aí essa raiz é exata, saiu 3, e 3 menos 1, 2. Aí também seria uma resposta, entendeu? Eu coloquei raiz de 3, o 3 ao quadrado em evidência. Em evidência não, como fator comum, né? Entenderam? Obrigada. Tô achando que tô entendendo. Agora, se a senhora disser assim, resolva sozinha, não sei. Mas olha só, sabe o que acontece? Ai, meu Deus, está como uma... A questão é exercitar em casa. Exercitando. Não tem jeito, é fazer exercício mesmo. Se não fizer, não O caminho é esse, né, professora? porque essas propriedades a gente só vai aprender a gravar, né? Quando começar a fazer direto. Eu consigo lembrar a propriedade. Por quê? Porque já fiz tanto exercício que já pega a prática, né? Assim como também, quando tu olhares a questão, vai chegar um momento que tu conhece tantas propriedades que quando tu chega na questão, só de tu olhar, tu já sabe. Já sei isso aqui. Por exemplo, nessa questão aqui, para ver quem era maior, né? Raiz cúbica de 3 ou raiz quarta de 4, na hora que olha, tem que pensar logo. Eu só posso igualar, eu tenho que pegar um parâmetro para saber quem é maior e menor, né? Então, qual é o parâmetro? Os dois radicais terem o mesmo índice. Como é que eu vou usar o índice? Aí eu uso propriedade. Entendeu? Então, é isso que a gente busca dentro, para gravar as propriedades. Quando tu consegues gravar as propriedades, tu olhas a questão, tu já sabe o que vai fazer. Questão 8. E olha, isso aí é assunto. Radiciação é assunto do 8º ano. Ou seja, são coisas que a gente já viu, né, professora? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, são assuntos do fundamental, né? São assuntos do fundamental. Mas se eu não souber o fundamental, ninguém dá muita importância a estudar o fundamental. Eu dou muita importância, porque se eu tenho uma boa base de cálculo, foi porque eu fiz o meu fundamental. E olha que eu não era uma pessoa estudiosa, mas a partir do momento que eu decidi estudar, eu fui buscar aquilo que me faltava, né? Se lá no fundamental eu não estudei tanto, pois aqui que eu vou começar a pegar. Olha, vou dar um exemplo. Vocês vão ser professores de matemática. Tem muito professor de matemática em Belém, tem muito professor de matemática no Brasil. Tem. Só que, vou pegar como exemplo eu. Quando eu fiz matemática, eu não tinha outra dúvida. Eu queria trabalhar em cursinho. E quando eu fui para cursinho, eu fui trabalhar aqueles assuntos que o pessoal tinha mais dificuldade. Não o pessoal, os alunos tinham dificuldade em tudo. Mas eu sentia assim que o professor de certos assuntos de matemática, ele era meio melindroso. Por exemplo, ninguém queria pegar espacial. Por quê? Porque tem muita fórmula. E tem que desenhar. Nem todo professor de matemática sabe desenhar. Como eu vinha de cursos técnicos, então eu sabia desenhar. Eu digo, aqui é a minha praia. Geometria analítica, tem que ter muita fórmula, tem que ter muita demonstração. Então, eu fui em cima e aprendi a demonstrar.
Então, eu procurava sempre aqueles assuntos que era o calo de todo professor. Por exemplo, análise combinatória. É um assunto difícil. E que se o professor não estudar realmente, ele vai sentir dificuldade sempre. Entendeu? Então, é um conselho que eu dou. Procurem estudar matemática e procurem ser fera naquilo que tu sabes que é o calo de todo professor de matemática. Por exemplo, quando eu fui para a faculdade, para dar aula na faculdade particular, eu peguei análise real, que é um assunto dentro da matemática que é horrível. É muita demonstração, é muito abstrato. Então, foi o que fez eu ser diferente. Olha, eu adoro os cálculos. Tem gente que se formou junto comigo que não estuda mais cálculo. Entendeu? Então, é nessa parte que eu digo, é estudar aquilo que tu sabes que vai servir para ti, e principalmente que vai te fazer ser diferente dos outros. Racionalizar o denominador. O que quer dizer isso? Hein? O que quer dizer racionalizar o denominador? Alguém me responde? O que quer dizer racionalizar o denominador? Professor, eu acho que é retirar do denominador sem alterar a fração, alguma coisa assim. Seria retirar o radical do denominador. Não pode aparecer raiz, nem raiz exata, nada. Não pode. Não pode ficar uma raiz no denominador. Entendeu? Professora, eu gostaria que a senhora tivesse um pouco de paciência comigo, pois eu tive um fundamental ruim, um médio ruim. Na verdade, eu não oitavo. Olha, você achou a pessoa principal. Eu tenho paciência demais, gente. Eu acho que a gente não pode... Se vocês disserem, Cláudia, eu não entendi, eu repito de outra forma, eu repito igual, eu boto exemplo. Reparem que a paciência, para mim, sentou. Principalmente quando a gente trabalha com curso superior, entendeu? Eu sei a deficiência de cada um de vocês, e eu vejo assim que é muita força de vontade, mas que não é impossível. Entendeu? Sabe por quê? Porque dentro da universidade nós temos grandes professores que vieram do interior. Vieram do interior, não tinham base nenhuma e conseguiram crescer. Então, eu não me espanto, eu não duvido de nada de que daqui a um tempo, daí mesmo, dessa turma, a gente vai ter grandes pessoas dentro da matemática. Entendeu? Eu creio. Se quiser, em nome do Senhor. Tá? Então, pode deixar que eu tenho paciência assim. Então, eu vou pegar e retirar esse 2 aqui, essa raiz de 2. Como? Multiplicar por raiz de 2 e dividir por raiz de 2. Reparem que 1 mais 1 dá 2. Então, eu já tenho aqui, olha, 3 raiz de 2. E aqui vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Alguém querendo entrar, ou alguém falando. Passamos por ponto, comportamento e frequência. Já passaram. Tá? Então, olha aqui. Posso cortar aqui, ó, porque tem índice e potência igual, então fica 2, 3 raiz de 2 sobre 2. Raiz quinta da raiz sétima. Reparem que aqui é muito mais simples quando eu tenho raiz quadrada, né? Porque eu já sei que quando eu multiplicar por raiz quadrada, a raiz quadrada, ela já vai dar aqui o valor, né? Raiz quadrada de 7 ao quadrado, some. Então, vai ficar raiz de 5
vezes raiz de 7 sobre raiz quadrada de 7 ao quadrado. Alguém está falando? Não. Aí eu corto aqui, ó, 2 com 2. Aqui vai ficar raiz de 35, porque tem mesmo índice, então eu posso juntar as raízes sobre 7. Isso aí tem muito naquele material, aquele materialzinho que eu dei para vocês. Tá? Agora eu vou para C. 1 raiz quinta de 27. Reparem uma coisa. Posso dizer que isso daqui é raiz de 3 a terceira? Posso? Pode. Pode. Posso, porque o 27, ele não é um número primo, eu posso transformar. Reparem que fica raiz de 2, raiz de 7, raiz de 5. Mas 27 não é primo, então eu vou fatorar ele. Aí eu te pergunto, qual é o valor de raiz que eu tenho que multiplicar e dividir? Qual é a raiz? De 3. Esse índice vai ter que ficar aqui, ó. 5, o 3 aqui, o 3 aqui. Só que o 3 vai ter que ser levado a quanto? A terceira. A terceira? Será que é a terceira? Todo mundo concorda? Bora botar o 3. Também acho. Se eu botar o 3, quanto é 3 mais 3? Dá 6. Tem que dar 8 no caso, né? Tem que dar quanto? Tem que dar 8 a soma, não é isso? Por que 8? Porque 5 mais 3 tem que dar 8. Eu já estou embananando tudo. Tem que dar 2 aqui. Tem que dar 2 aqui. Por que 2, Cláudia? Porque 3 mais 2, 5. Tem que dar um índice. Tu lembrou só do exemplo que eu fiz. Ah, tá. Tem que dar o 5, que é o do índice. Agora. Eu estava lembrando que tinha que dar um valor, só que eu somei junto. Vai ficar 3 ao quadrado. E aqui vai ficar 5, raiz quinta de 3 a quinta. Aqui vai ficar raiz quinta de 9, dividido por... Aí, ó, corto 5 com 5, dividido por 3. E cheguei no valor que eu queria. Isso aí, ela tem muito... Essas questões assim, elas caem muito em prova para colégio militar. Colégio militar, tem muito mesmo. Letra D. 1, raiz quinta, menos raiz cúbica, raiz de 3. Vocês lembram quem eu vou multiplicar aqui? Quando eu tenho a raiz menos ou raiz mais de outra raiz. Como é que eu faço? Hein? Eu acho que em cima a gente coloca menos raiz de 3, aí depois embaixo mais raiz de 3. Raiz de 3. Aqui é o menos, então fica mais. E a mesma coisa eu tenho que colocar aqui. Toda vez que eu tiver
uma raiz mais ou menos outra raiz, eu não posso somar, fazer a conta aqui. Aí eu multiplico pelo conjugado. Isso aqui vai ser raiz de 5 mais raiz de 3, porque bem aqui é o 1, né? Então, quando eu multiplicar raiz de 5 vezes 1, dá raiz de 5, mais raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. E aqui eu tenho um produto da soma pela diferença. Então, vai ficar raiz de 5 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Eu acho errado uma questão dessa, porque isso daqui é fatoração. O produto da soma pela diferença. E eu ainda não dei fatoração, é o próximo capítulo. Aí eu posso cortar 2 com 2, 2 com 2. Então, fica raiz de 5 mais raiz de 3 dividido por 5 menos 3. Sumiu a raiz, né? Raiz de 5 mais raiz de 3 dividido por 2. Entendeu? Cláudia, será que isso aí é importante? É importante para mim? Vou te dar um exemplo. 2 sobre raiz de x. 2 sobre raiz de x. Quando vocês estiverem fazendo isso aqui, ó, limite, quando x tender a 0, de 2 sobre raiz de x. Se eu jogar o 0 aqui, fica 2 sobre 0, não pode. Então, eu vou pegar e fazer isso aqui, ó. Não, nem chega, não vou fazer ainda esse exemplo, porque vai ter outros exercícios. Mas eu posso tirar. Eu posso tirar esse denominador colocando raiz de x aqui e raiz de x aqui. Então, vai ficar 2 raiz de x sobre raiz quadrada de x ao quadrado. Aí, corto aqui e aqui, fica 2 raiz de x sobre x. Quer dizer, isso vale tanto para número, essa racionalização, como também vale para a letra, tá? A gente vai ter uma parte mais adiante que é envolvendo só letra. Alguma dúvida? Professora, tem como a senhora pôr a propriedade da D para mim aí? Propriedade da D, tá. Eu vou colocar o que eu usei aqui embaixo, né? Eu coloquei assim, ó. A mais B, que multiplica A menos B. Isso aqui é A quadrado menos B quadrado. Entenderam? Tudo isso que a gente vai estar fazendo, a gente vai usar em cálculo. Tudo, tudo. Vocês vão dizer assim, puxa, olha, agora ficou mais simples. É essa visão, por quê? Porque daquela base que eu tive. Entendeu? Questão... Então quer dizer que para avançar o sinal tem que aprender tudo isso, né, professor? Tem. Infelizmente tem. Tem, porque senão quando vocês chegarem em cálculo, pensa um desastre que vai ter. Vocês... Aí a cacetada vai ser bonita. Aí vai, moleque. Pisa para destro, apanha só. Tá? Pensa que vocês estão tendo nivelamento. É uma coisa que sempre eu bato aqui em Belém, é porque a gente tem um número de
de reprovação em cálculo muito grande. Eu sempre falo em reunião que se a gente tem essa reprovação tão grande, é porque o aluno não tem base. O aluno não tem base. Ele chega na marra mesmo, entendeu? Mas, professora, mas todo curso de licenciatura em matemática tem nivelamento ou não? Ou é algo assim especial aqui no caso da nossa turma? É algo especial para ver como será o resultado. Sabe por quê? Porque estava tendo tanta desistência no curso, não é só federal, não. Eu estou botando no geral. Existe tanta desistência no curso de matemática? Não. Existe desistência nos cursos de exatas. Que isso começou a preocupar. Isso é verdade mesmo. Todos esses cursos, matemática, física, a própria engenharia, eu vejo muitos alunos reclamando. Olha, minha filha é boa de cálculo, mas quando ela entrou, acho que isso também ser muito infantil, muito criança ainda, 17 anos, ela levou umas porradas assim, segura de cálculo, que eu fiquei olhando só, fiquei de braço cruzado, eu queria que ela me pedisse ajuda, não fui eu que me ofereci, entendeu? Até que ela pegou e disse, mãe, eu não estou conseguindo e tal, aí foi fazer. Isso aqui que eu passei para vocês, esse nivelamento, eu tive que fazer com a minha filha, que mora aqui em Belém. Ela vem de escola pública, mas ela tem um pouco de cálculo. Agora, tu imaginas o aluno que não tem cálculo algum, não tem nada, afinidade alguma. Porque hoje a gente tem um vestibular que ele é assim. O cara queria fazer direito, na primeira opção, ou letras, e na segunda, matemática. Não tem a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Então, hoje a gente tem muito aluno em cursinho, mas eles estão meio perdidos, eles não têm aquela base de matemática que eu tinha no meu tempo, né? Era por área. Então, eu estudei exatas. E eu ainda entrei na faculdade, tinha coisa que eu não sabia, mas eu fui correr atrás. E aí, por ver esse número tão grande de reprovação, foi que a universidade começou a se preocupar com isso. Entendeu? No semestre passado, eu dei um curso de nivelamento para o pessoal da UEPA, curso de matemática da UEPA. E agora eu estou no nivelamento de vocês. Então, é bom ver essa movimentação da universidade em ter essa preocupação, entendeu? Se preocupar... Professora? Oi. A senhora acha que agora, com o novo ensino médio, né, que a senhora acha que isso pode mudar, que as pessoas, quando forem entrar no curso de matemática ou cursos que tenham exatas, vai melhorar? Não, eu acho que vai piorar. Vai piorar, sabe por quê? Porque eles não estão incentivando que o aluno vá por área. Por área não, minto. Eles estão incentivando que o aluno ele tenha logo uma aptidão. O que eles querem é formar tecnólogos. O curso do médio ele vai puxar mais para técnicos do que para alguém ir para a faculdade. Eles querem colocar a juventude para trabalhar. Para trabalhar, é isso mesmo. É muito mais fácil eu ter uma falsa ilusão de que eu estou preocupado. Pensei o seguinte, embora não estou sendo política, nada disso, mas vocês acham que a massa dominante quer que a massa dominada estude? Vocês acham? No meu ponto de vista, eles não querem nem saber. Não querem. Tu achas que o teu chefe te quer ver engenheiro sem precisar do trabalho com ele? Não. Mas e o que é interessante, professora, é que a gente vai no próprio Senai, eu sou aluno do Senai, a gente vê mais aluno nessas instituições de curso profissionalizante, até mesmo nível técnico, do que em própria faculdade, né? Por se formar em alguma área, apesar do curso profissionalizante, e procurar emprego, né? Felizmente. É porque o que querem é a mão de obra. Aí observaram o seguinte, a mão de obra. Eu tenho um engenheiro, que ele é engenheiro, mas ele não tem o mesmo perfil do mestre de obra. Entendeu? Mas o mestre de obra ele está trabalhando tanto que não dá tempo para ele ser engenheiro.
Então, bora fazer o seguinte, bora qualificar essa massa que não quer estudar. Como? De forma robótica. Você vai fazer isso, aí ele sai técnico, fazendo aquilo que ele foi sempre instruído a fazer. Entendeu? Verdade. Eles acham difícil, que eu acho, né? É muito mais difícil para eles investir num curso superior de qualidade. Quando eu digo qualidade, é isso aqui. É tu pegar o aluno e ir na base dele. Não vou na base, não. Bora ensinar só o beabá. Entendeu? Não é isso. Eu quero alunos críticos. Eu quero aluno que chegue e diga assim mesmo, Cláudio, eu não entendi isso, por quê? Por que teve isso? Pergunto. Tanto é que eu digo, entenderam? Falem alguma coisa. Eu gosto de aluno que seja questionador. Porque eu fui questionadora. Entendeu? Olha, uma vez eu estava fazendo curso de engenharia civil, aí nós temos um assunto chamado teoria de estrutura. Que quando pega uma peça, se ela vai andar, ela vai ceder, ela cria uma parábola, e a parábola tem uma equação, e o professor chegava e dizia, a equação é essa. Aí eu peguei e disse, peraí, mas por que essa equação? Ele já sabia que era formado em matemática. Não, professor, eu digo, eu não sou sua professora, eu sou sua aluna. Porque às vezes olha como professora e acha assim, não, eu não vou explicar porque ela já sabe. E eu não quero essa ideia. Aí eu pedi para ele me dizer por que chegava naquela equação. E ele ficou todo perdido. Por quê? Porque ele passou anos e anos ensinando, só impondo. E quando um professor tem um aluno que questiona, é complicado para ele. Sabe por quê? Porque ele tem que estudar. Porque um dia pode o aluno questionador fazer uma pergunta que ele não saiba responder. E aí? Tem-se essa falsa ideia, criar um mito que o professor sabe tudo. Não sabe. O professor é um eterno estudante, ele vai sempre estudar para passar o que ele aprendeu. Então, o professor não quer que o aluno questione, não quer que o aluno fique fazendo muita pergunta, porque incomoda, porque ele tem que estudar para aquele aluno que vai perguntar, entendeu? Vamos resolver a 9ª. Simplifique. Olha aqui. O 75, ele é 3 vezes 25. E o 12, ele é 3 vezes 4. Então, eu posso dizer que a raiz de 75 sobre 12, isso aqui é a raiz de 75 sobre raiz de 12. E a raiz de 75 é a raiz de 3 vezes 25. E a raiz de 12 é a raiz de 3 vezes 4. Três vezes 4, né? Aí a raiz de 25 é exata, que é 5. Então, sobra a raiz de 3. E a raiz de 12 é a raiz de 3 vezes 4, então a raiz de 4 é 2. E sobra a raiz de 3. Aí eu corto raiz de 3 com raiz de 3. Isso aqui vai me dar 5 meios. Certo? Alguma dúvida? Alguma? Certo. Mas eu não tinha nem ideia como fazer essa, agora eu já tenho. Estamos progredindo. É pegar os números, numerador e denominador, e tentar escrever logo em valores, em fatores que tenham raiz exata, né? Fatores que tenham raiz exatas. Por que deu? Volte lá.
Deu 2 aqui no 5 sobre 3 e 2 sobre... Quem é a raiz? Quem é a raiz de 25 aqui? É 5. Então ele sai. E quem é a raiz de 4? 2. Então ele Ah, sai. tá. Aí fica a raiz de 3, raiz de 3. Tá certo, professor. Tá? Tá ok. Se eu não quisesse fazer assim, Cláudia, teria outro jeito? Teria assim, ó. Ou raiz de 75 sobre 12 ficaria raiz de 25 vezes 3, 4 vezes 3. Corto 3 com 3, ficaria raiz de 25 sobre 4. Raiz de 25 é 5, raiz de 4 é 2. Tá? Professor, eu poderia também ir só simplificando? Tipo, 25, que daria 5, 4, que daria 2, e no final daria 5 sobre 2. Não, não. Aqui tu terias que fazer assim, simplificar por 3. Por 3 daria 25, por 3 daria 4. Foi o que eu fiz aqui. Ah. Entendeu? Simplificaria por 75. Como é que eu sei dar por 3, Cláudio? Porque 7 mais 5 dá 12. A soma dos algarismos dá um múltiplo de 3, né? Então, pode dividir por 3. Entendeu? Entendi, professor. Entendeu? Eu multipliquei. Entendi. Foi o que eu fiz. Saindo, eu já coloquei aqui forma de números primos, né? Na forma fatorada aqui. Uma raiz exata por 3, outra raiz exata por 3. Então eu posso dividir por 3. 25 sobre 4, raiz de 25 é 5, raiz de 4 é 2. Morreu. E essa? Bora fazer o seguinte. Bora recortar isso aqui só. Vou ver o que é isso. Para depois voltar para a raiz, tá? Então, raiz de 3 mais 1. Raiz de 3 menos 1. Mais raiz de 3 menos 1. Raiz de 3 mais 1. Essas raízes aqui, elas não podem ser cortadas, tá? Porque tem um mais aqui. Tem esse mais aqui. Então, o que eu vou tirar? O MMC entre elas. E o MMC é raiz de 3 menos 1, que multiplica raiz de 3 mais 1. Vão dar uma olhada depois no material, lá naquele material que eu dei, dos caderninhos, que tem lá no livro da 8ª série. Tem muito. Isso aí é chamado de equação irracional, porque tem radical. Tudo isso daqui, denominador, o MMC, dividido por esse, sobra esse aqui, ó. Tudo isso dividido por isto, eu vou cortar esse com esse, vai sobrar esse. Aí ele, multiplicado com daqui de cima, vai dar isso aqui, ó. Raiz de 3 mais 1
multiplica raiz de 3 mais 1. Porque fica o 5 na frente da raiz, já foi respondido, tá? Agora eu vou fazer tudo isso aqui, dividido por isto aqui, eu corto esse com esse. Sobra raiz de 3 menos 1. Então, vai ficar mais raiz de 3 menos 1, que multiplica raiz de 3 menos 1. Tá? Só afastar isso aqui para cá, para ficar arrumadinho. Isso aqui, reparem que eles são iguais. Então, vou fazer raiz de 3 mais 1 ao quadrado, mais raiz de 3 menos 1 ao quadrado. Isso aqui cai naquela regra, o denominador aqui cai naquela regra que a Madalena pediu para eu colocar. Produto da soma pela diferença vai ficar quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Isso aqui é igual. Esse resultado aqui, ó, eu vou lembrar dessa regra aqui, ó. A mais B ao quadrado. Quem lembra como é que desenvolve isso? Quem lembra como é que desenvolve um quadrado da soma? Apesar de a gente não ter visto ainda esse assunto. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. E se aqui for um menos, Cláudia, que é o caso desse segundo aqui, bem aqui vai ficar um menos. Tá? Então, é isso que eu vou desenvolver aqui, ó. O quadrado primeiro vai ficar raiz de 3 ao quadrado, mais 2 vezes raiz de 3 vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Mais, agora eu vou desenvolver esse aqui. Como na frente do parênteses tem um mais, eu vou tirar o parênteses sem colocar o sinal de ninguém. Então, vai ficar raiz de 3 ao quadrado, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro, pelo segundo, mais o quadrado segundo. Tudo isso sobre sobre 3 menos 1, 2. Reparem uma coisa. Aqui dá 3 mais 2 raiz de 3, que é isso aqui, mais 1, mais 3, menos 2 raiz de 3, que é isso aqui, mais 1, sobre 2. Aí eu posso cortar 2 raiz de 2 com menos 2 raiz de 2. Por quê? Eles são iguais e são simétricos. Um é mais, o outro é menos. Aqui vai ficar 3 mais 1, 4. 4 com 3 dá 7. 7 mais 1 dá 8.
8 sobre 2, o resultado é igual a 4. Muita álgebra. Álgebra não, muita operação aritmética aí, muita soma, potência. Essa aí, se a gente piscar, a gente erra, Alguma né? Piscou, errou. Piscou, errou um jogo de sinal aí. Errou um jogo de sinal, está ferrado já. Tá? Alguma pergunta? Professora, Praticar mesmo. essa operação lá em cima, ela é usada nas equações do primeiro grau. Essa A mais B elevado ao quadrado é igual a... Quadrado primeiro. Isso aqui é um produto, é um quadrado da soma, tem quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença. Isso aqui é o próximo assunto, que a gente vai pegar. Entendeu? E, professora, o detalhe, não está no resultado não, né? Que a senhora deixou uma raiz lá, não foi, no começo? Era isso que eu ia perguntar para a professora agora, sobre essa raiz que ela mandou retirar. Sim, então volta, ainda não terminei. Olha só, eu ia errar essa questão. Eu ia errar. O resultado disso aí eu volto para cá, né? Vou botar aqui uma seta. Volta para dentro da raiz, né? Vou colocar assim. Voltando. Para a questão. Porque eu fiz separado aquilo, né? Olha só, eu ia errar. Isso tudo é igual a raiz de 4. Que vai ser 2. 2, né? Tudo isso para dar 2, né, professor? Olha como é linda a matemática. Né? Todo esse processo para dar só o número 2. Todo esse processo. Olha, vou te dar um. Qual é o teu número? É a raiz da raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 3 menos 1, mais raiz de 3 menos 1, menos 1 sobre raiz de 3 mais 1. Que no resumo, isso daí é raiz de 2. Raiz de 4. Que vai dar o quê? No caso, a simplificação dessa raiz quadrada toda aí seria 2, é isso? O resultado final, 2. Eu fiz aqui o cálculo, tá? Eu fiz aqui separado, para a gente não ficar botando raiz, né? Então, eu fiz isso aqui separado. Para a gente poder ter o resultado dele aqui. Voltar na questão, porque eu não botei a raiz no final. Entenderam? Obrigada para quem prestou atenção. Tem uma lista de 15 questões que é de reforço aí, tá? Eu quero que vocês tentem fazer. E o próximo assunto é fatoração. Fatoração. A gente vai ver que ainda tem mais de meia hora, mais de uma hora. Não, já vai dar vai acabar. Sabe que era 8h23, não, é 9h23. Faltam alguns minutos só. As horas se avançam muito rápido. Muito, muito. Eu falo que quando a gente estuda, a gente envelhece, porque tu senta assim, entendeu? Olha, o próximo assunto nosso vai ser fatoração. Fatoração, a gente vai estar no capítulo 5. Esse assunto ele não é tão difícil, não. Ele é trabalhoso, ele é de prestar atenção, entendeu?
Aí tem o exercício proposto, tá? Logo em seguida, já entra a equação do primeiro grau. E professora, Diga. a senhora resolveu toda dessa forma aí, né? Aí, através dessa formulazinha aí. E se somasse dentro da raiz aí, tipo, essa raiz aí primeira, 3 mais 1, 4. 3 menos 1, 2, ficaria 4 sobre 2. Mais o outro lado que seria o inverso, 2 sobre 4. Se É tentasse... raiz de 3 mais 1, não é 3 mais 1. Ah, tá. No caso, tudo não pode por causa da raiz, não é isso? Por causa da raiz. Um outro processo que eu poderia fazer para diminuir assim, ficar com a raiz, era tu chamar de A. Raiz de 3, eu vou chamar de A. Aí eu vou saber que vai ficar A mais 1 sobre A menos 1 mais A menos 1 sobre A mais 1. Aí no final a gente chama isso de resolução por substituição. Entendeu? Ah, sim. Vocês querem ver como é? Professora, Disponha. é fatoração o próximo assunto. Fatoração próximo. Mas só na próxima aula mesmo. Eu vou fazer por substituição. Resolução. Vai que é mais fácil, né? Resolução por substituição. Às vezes, e também porque mais tarde vocês vão ter cálculo. E cálculo, às vezes, aparece muito isso. Eu vou chamar de raiz de 3, eu vou chamar de A. Então, vai ficar a raiz de A mais 1 sobre A menos 1, mais A menos 1 sobre A mais 1. Aí eu torno a pegar, vou chamar esse valor aqui, para eu não ficar repetindo a raiz, eu vou fazer separado. Então, vai ficar o MMC é A menos 1, que multiplica A mais 1. A menos 1, que multiplica A mais 1, dividido por A menos 1, sobra A mais 1. Vezes A mais 1, fica A mais 1 ao quadrado. Mas tudo isso aqui do denominador, dividido por A mais 1, sobra A menos 1. Vezes A menos 1, fica A menos 1 ao quadrado. Aí eu desenvolvo aqui quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo, mais quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. Isso aqui vai ficar A quadrado menos 1 ao quadrado. Aí eu corto aqui, 2A com 2A. Então, fica 2A quadrado mais 2. Porque, A quadrado mais A quadrado, 2A quadrado. Mais 1, 2. E aqui fica A quadrado menos 1. E aqui a gente pode ver o seguinte. Se A é raiz de 3, então A ao quadrado é 3. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 3, mais 2, 3 ao quadrado, menos 1. Não, aqui 3 ao quadrado vai ficar 3 menos 1.
Aqui vai dar 6, 6 com mais 2, 8, sobre 2. O resultado é 4. Então, isso daqui é a raiz de 4. Raiz de 4 que seria 2, né? É 2. Sim, se a gente entender o processo aí da fórmula aí, essa formulazinha aí, o caminho é mais curto, né? É mais curto, mas é a aplicação dessa mesma fórmula daqui de cima. Só que agora aqui eu usei o A, entendeu? Para não ficar trabalhando raiz de raiz, que às vezes quando aparece muita raiz, o aluno tem dificuldade. Entendeu? Verdade. Aline, Dá não, Professora, dá. uma dúvida. diga, Madalena. Ainda falta a raiz que a senhora deixou. No caso aí, Não, já joguei aqui em cima a raiz de 4, que deu 2, ó. Eu voltei já. Ah, eu estava piscando nessa hora. Ficou. Diga, Ana. professora, nesse caso aí, sempre tem que ter um A mais um como denominador e como numerador, né? Nunca pode ficar as duas somas em cima, no caso, né? Ou pode? Não, tu podia, porque cortava, entendeu? Se fosse A mais um sobre A mais um, corta que dá 1. Então não dá. Dúvidas? Não, Hoje e se ficasse A mais um ao lado de A mais um? Pois é, mas aí eu tenho o meu valor. Eu posso somar os dois logo, transformando só no valor. 2 é A mais 1, mais A mais 1 dá 2A mais 2. Então, aqui eu podia, já junto, porque eu tenho mesmo, se eu tiver mesma fração com o mesmo denominador. Por isso que os denominadores são diferentes, A menos 1 e A mais 1. Entendeu? Vou deixar de compartilhar um instantinho. Agora entendi, professora. Porque a sala está tão cheia que eu vou bater uma foto aqui, tá? Momento único, professora. Muito cheia hoje. Vou estar lá no grupo para dizer, olha o que vocês perderam. Diga um X. O pessoal não quer. Tem que ligar Queria a ver câmera. essa galera toda só em uma sala, professora. Pô, presencial, não? Presencial. Ia ser muito firme. Deixa eu botar lá no grupo para o pessoal que... Professora, mesmo hoje está dando cheia, não dá as duas turmas, né? Não. As duas turmas é muito grande. As duas turmas é para ser 80, né? Não está dando uma turma. As duas turmas, eu acho que ela vai para 100 e pouco. São três blocos. Sim, a próxima aula nossa é fatoração. Deixa eu botar a frequência de vocês, tá? Professora, vai esquecer da minha conta, professora. Pois é, Paulo, me dá aí a questão. Qual é? 1, 2, 3. É ainda a parte de fração ainda, professora, que eu perdi umas aulas só que eu estava e não deu para ir. Só que eu já estou fazendo todinho de trabalho. Eu estou fazendo por parte aí. Que é o 1, 2, 3, tá? Qual é a Qual questão? é a presença, professora? 1, 2, 3, é o número. 1, 2, 3. Paulo, tu manda para mim que eu resolvo por lá para ti, tá? Tudo bem, professora. Assinem aí a frequência. Onde é que a gente coloca? É só escrever no chat 1, 2, 3, 1, 2, 3 e pronto. Senhora, tenha uma boa noite aí. Fica na paz. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite, professora. Fique com Deus aí. É bom, Boa bom noite, ver a senhora, professora. é bom ver a senhora recuperada já. Obrigada. Tô quase bom, né? Eu não estou 100%.
Assim que tiver disponível o link, professor, assim, ela põe logo no grupo lá que eu gosto de revisar as aulas, tá? Eu vou tentar baixar agora, tá? Não bota o número, Light. Ele é uma... Bota 1, 2, 3 só. A frequência é sempre escrever o que eu boto. 1, 2, 3.